Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos partir para a segunda parte do livro O Caldeirão Azul, do Marcelo Gleiser. E ele começa falando que a filosofia ela se baseia na curiosidade e na miopia. Por que miopia? Porque a miopia, a gente não enxerga tudo direito. Então é assim que é a filosofia. Você é movido por uma curiosidade e estabelece, descobre algumas coisas, mas fica muitas outras coisas por saber. Então, por isso que, por exemplo, a vida fora da Terra existe ou não existe? Bom, é uma coisa que não é confirmada até hoje, né? Existe um número gigantesco de planetas e estrelas no universo. É uma possibilidade bem grande de haver vida. Mas que tipo de vida é essa? Inteligente ou não inteligente? Existem os dois tipos que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Então, nós só podemos especular sobre a vida. Por definição, a vida é um conjunto de reações químicas que metabolizam energia e se reproduz, de acordo com o processo darwiniano, que é o processo da seleção natural, de evolução. Então, para nós aqui na Terra, o carbono e a água é fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Mas será que é só a partir desses elementos que a vida pode surgir? Então, o que vai nos dizer isso é o tempo, as pesquisas ao longo do tempo vão nos esclarecer isso. Então, a vida inteligente aqui na Terra surgiu há mais ou menos 200 mil anos apenas, com o Homo sapiens. Então, como é que surgiu os unicelulares, os seres unicelulares, os procariotas, a partir das mutações que aconteceram, foram produzindo fotossíntese. Essa fotossíntese produziu oxigênio, essa atmosfera foi se complexificando mais, foi ficando mais complexa. Seres multicelulares apareceram e há 550, mais ou menos, mil anos, essa explosão do Cambriano, que foi um período marcado na história do surgimento da vida, que houve uma grande diversidade de espécies, uma multiplicação de espécies muito grande. Então esse é o período Cambriano. Mas a vida inteligente é diferente da vida somente. A vida inteligente, a vida em si, ela não evolui para querer se tornar inteligente. Porque os dinossauros, por exemplo, eles ficaram sem evoluir, eles não fizeram radiotelescópios, eles não eram seres inteligentes. Nós que podemos controlar a vida dos animais, a vida dos outros animais, nós podemos fazer isso. Então, sobre a vida extraterrestre, o que nós sabemos é que existe 250 bilhões de estrelas, e cada sistema desse, se entende que a cada estrela existem planetas ao redor. Então, esses sistemas eles têm a sua própria história. Pode surgir vida a partir da sua composição química. Então, a vida extraterrestre ela é diferente da inteligente, porque a vida inteligente é mais rara ainda, para encontrar ainda, e sequer se encontrou. Então, cada mundo tem a sua composição química, então é uma chance bem plausível de existir, mas acontece que nós não temos instrumentos para saber disso. Então, o que a gente sabe é que a gente é o único no universo, por enquanto, onde existe uma zona habitável. O Fermi, ele dizia que era impossível não se ter vida, ou elas, do tamanho da nossa galáxia, 100 mil anos-luz, significa que se a gente andasse de uma ponta a outra da nossa galáxia, a velocidade da luz, a gente ia levar 100 mil anos para atravessar. Então, é uma distância gigantesca. E ele disse, ou eles não se interessam por nós, ou eles se autodestroem, que depois a gente vai ver por que ele acha que eles vão se autodestruir.
mais ao longo do livro. Então, até hoje, nenhuma evidência de vida extraterrestre é comprovada. Então, o que pode haver são oportunismos, devaneios, assim, de algumas pessoas, porque o oxigênio, a água, o gás carbônico, o ozônio, então isso tudo há indícios de que possa haver vida. Se tiver clorofila, então é um forte indício. Então esses elementos têm que ser evidenciados nos planetas para poder dizer e pesquisar se existe ou não vida. Então, porque viajar no espaço é muito complicado, né? A radiação é muito letal, tem os processos fisiológicos que é difícil, né? E os filmes, né, retratam a visão do extraterrestre, o reflexo dos medos que nós temos, os medos e anseios que nós temos. Então, são expectativas, uma espécie de inconsciente coletivo que se retrata nos filmes, né? Que não há nada comprovado. Que em Marte, por exemplo, a água já tem água líquida, a cor avermelhada, né? Eles deram esse nome por causa do deus da guerra, e depois com os telescópios eles conseguiram observar os relevos de lá. Então, o Wells, ele escreveu A Guerra dos Mundos, que é um filme que virou até filme, né? Esse livro. E no filme, esses extraterrestres, eles são derrotados não pelos seres humanos, mas sim pela natureza, porque eles não tinham anticorpos, né, para os micróbios, e eles foram morrendo por causa disso. Então, porque cada planeta tem a sua composição química e cada planeta tem a sua constituição, e às vezes num planeta como nós, né, nós não conseguimos ir para Marte, por exemplo. Marte é uma radiação ultravioleta muito intensa, e 96% da atmosfera de gás carbônico, e o peso é 40% menor. Isso dá um problema para a nossa estrutura física, porque nós não estamos preparados para viver nesse ambiente. Então, a viagem é de 6 meses, é longo, não é uma viagemzinha como daqui à esquina, mas nós sabemos que as leis físicas aqui são as mesmas nos outros mundos, por causa dessa radiação que é emitida pelos corpos, pelos átomos. A gente consegue distinguir que tipos de átomos existem por causa disso, porque esses átomos existem aqui na Terra e eles emitem um tipo de radiação. Como o hidrogênio, por exemplo, o espectro de hidrogênio tem uma forma. Então, se a gente tiver uma radiação com o mesmo espectro de hidrogênio no espaço, a gente deduz que existe hidrogênio no espaço também. Então, nós mesmos que carregamos o nosso futuro, né? Nós que podemos tornar as oportunidades de vivência aqui na Terra, como nós somos únicos, né? Então, aqui, uma existência melhor. Então, porque nós temos que ter, nós temos uma órbita estável, né? Temos uma composição atmosférica, um clima, então tudo isso é uma evolução lenta, né? E que para coexistir duas espécies diferentes, então nós teríamos que ter uma moralidade muito alta, né? Para que a gente possa distribuir esses recursos, né? Que são recursos limitados, né? A gente tem estudos de energia solar, energia eólica, né? Que preservam a questão da biosfera, mas tem muito ainda que se estudar sobre essas produções de energia, onde erradicar a desigualdade é uma coisa muito importante, dividir esses recursos, então o mais forte ajudando o mais fraco, né, gerando oportunidades, né? Que a estrela que fica mais perto de nós, a estrela Alpha Centauri, ela fica a 4,37 anos-luz de distância. Então, numa viagem da luz, a gente demoraria 4 anos, mais de 4 anos para chegar lá. Então, é um caminho muito longo, né? Existem 40 bilhões de mundos aí, que o telescópio Kepler, ele em 2009 ele foi construído pela NASA, em 2015 ele detectou milhares de exoplanetas, né? Inclusive alguns com possibilidades de haver de zona habitável parecido com a Terra. Então, essa diversidade do cosmos é muito evidente.
e que nos torna únicos em termos de zona habitável. Nós temos água, temos propriedades adequadas no planeta. Que Vênus, por exemplo, é muito quente, enxofre, a fosfina, foi descoberta recentemente, né? É um cheiro muito forte. Marte é muito gelado, não tem atmosfera. Então, essa estabilidade demora muito tempo para se construir. Tem essa atmosfera que filtra esses raios solares, o campo magnético da Terra, que ajuda a filtrar também, a Lua, que estabiliza o eixo de 33,5 graus da Terra, então que contribui, a Lua contribui para as estações do ano ritmadas, né, não uma coisa brusca de mudança. Então, essa nossa responsabilidade, a gente está sempre à mercê da natureza, né, e a gente tem que cuidar do planeta. Então, recentemente descobriram o último ancestral universal, né, o Luca, por evidências de DNA, né? Ele viveu um tempo atrás de ambientes muito quentes, de oxigênio, e depois com oxigênio, e ele foi se complexificando, né, ficando mais complexo a partir das mutações. Essas mutações são nocivas ou benéficas, depende, né? Mas aqueles que têm mais chances é aqueles que se reprogramam essas mutações, essas instruções que eles carregam, eles têm mais chance de sobreviver, aqueles que melhor se adaptam ao meio, né? Nós não podemos reprogramar esse DNA com a mente, né? Isso é uma evolução de muitos anos para poder se ficar mais complexo, né, no ambiente, se adaptando ao ambiente. Então, é possível repensar nossa relação entre nós e as outras criaturas e o planeta, né? Quando uma criança pergunta por que isso, por que aquilo, né? Isso é uma grande oportunidade para brincar, misturar tintas, construir barquinhos de papel, aviões de papel, né? E não interromper essa curiosidade sadia e provocar essas ideias das crianças, que isso é um comportamento que vai gerar indivíduos mais reflexivos com o passar do tempo, uma geração mais reflexiva. Por isso a importância dessa aliança entre o Estado e a ciência, né, no sentido de proporcionar um estudo de qualidade para a humanidade, né, gerar recursos para o bem da humanidade. Pesquisa precisa fomento, precisa de recursos, de dinheiro, né, como foi na Primeira e Segunda Guerra. Na Primeira Guerra foi uma guerra química, a Segunda Guerra foi uma guerra física, né, e o cientista tem que ter essa noção de que seu papel é muito importante, e líderes políticos têm que ser estáveis, no sentido de quem é que vai apertar o botão, né, para usar uma arma nuclear, por exemplo, né? Então, os cientistas produzem essas armas nucleares, mas quem aperta o botão, às vezes não é o cientista, vai ser o líder político, vai dar o comando. Então, é importante ter um líder que seja estável, né, e que proponha oportunidades menos desiguais e oportunidades para o crescimento e discussão da ciência, né? Porque a ciência tem que estar sempre discutindo, uma discussão que está sempre sendo feita, a ciência, porque a ciência vai se reprogramando, ela vai se reconstruindo ao longo do tempo, e nem por isso tira o respaldo que ela tem perante a humanidade.